Fala, turma, beleza? Aqui é o professor Hugo. Nossa videoaula de agora vai falar para vocês um pouco sobre um assunto muito interessante, que é a parte de astronomia. No caso, a lei da gravitação universal e as leis de Kepler, certo? Mas então, vocês devem se lembrar, né, de Isaac Newton. Isaac Newton ele trabalhou fez as três leis de Newton, né, do que trabalham com os corpos. A primeira lei de Newton, lei da inércia, a segunda, o princípio fundamental da dinâmica, e a terceira, ação e reação. Além das três leis de Newton, ele também começou a fazer estudos sobre o que mantinha os planetas girando em torno do Sol, como que a Lua girava em torno da Terra, por quê? Por que que os corpos ficavam presos, né, na superfície terrestre, né? Então, o pessoal, os cientistas antes do Newton, eles acreditavam que eram coisas distintas, existiam regras distintas, leis distintas. As leis do movimento dos corpos, as três leis de Newton, e as leis relacionadas à astronomia e aos movimentos dos corpos celestes. Então, o Newton fez uma contribuição muito grande, que foi a primeira grande unificação nas ciências físicas, que estabeleceu, vejam só, uma regra geral que para explicar tanto os movimentos dos céus quanto da Terra, certo? O estudo dessa formulação, ele contou com a ajuda de diversos outros cientistas. E, em cima disso, um cientista muito importante que trabalhou nesse sentido, com esses assuntos, foi Kepler, Johannes Kepler. O que, que ele fez? Ele tinha, antes dele, o Tycho Brahe, depois vocês podem pesquisar a biografia do Tycho Brahe, que era um grande astrônomo da época. E o Kepler, baseado nos trabalhos do Tycho Brahe, ele, ele começou a verificar que existiam muitas semelhanças nos movimentos dos corpos celestes, né? Tomando o Sol como referência, né? O nosso sistema heliocêntrico, que o hélio, o Sol é o centro, ele percebeu e conseguiu formular três leis simples de entender que vão trabalhar a forma da órbita, as velocidades dos planetas, os períodos de translação e as distâncias dos planetas ao Sol. Como curiosidade, ele formulou as duas primeiras leis em 1609 e a terceira lei 10 anos mais tarde. Então, vamos falar sobre as três leis de Kepler. A primeira lei de Kepler, pessoal, é a lei das órbitas, que diz que todos os planetas se movem em órbitas elípticas. O que é uma órbita elíptica? Ela não é redondinha, não é um círculo. Ela até pode ser muito perto de um círculo, como, por exemplo, a órbita da Terra. Mas vejam só, todos os planetas se movem em órbitas elípticas, com o Sol ocupando um dos focos da elipse. Por quê? Lá na geometria, uma elipse ela tem dois focos, foco 1 e foco 2. Um desses focos, o Sol vai ocupar. Essa é a primeira lei de Kepler. Eles vão se mover em torno do Sol numa órbita elíptica, certo? Com o Sol ocupando um dos focos. Nesse momento, por essa imagem, duas considerações. Quando o planeta estiver no ponto mais próximo do Sol, nós teremos o periélio. Vamos guardar assim, ó, mais próximo, perto, periélio. E quando ele estiver mais distante do Sol, afastado, afélio. Guardem assim, vejam só. Periélio, distância mínima. Afélio, distância máxima. Periélio, perto, próximo. Afélio, afastado. Certo? Então podemos, partindo dessa primeira lei, né, formular o seguinte, dizer o seguinte, periélio, olha só,
muito próximo do Sol. À medida que ele vai se movendo, ele vai se afastando, depois ele se aproxima, tá? E como eu disse anteriormente, a primeira lei de Kepler, ela não exclui a órbita dela ser quase redonda. Por quê? Uma circunferência é um caso particular de uma elipse. Né? Como eu havia dito, ó, a órbita da Terra ao redor do Sol é quase um círculo, né? Uma elipse quase circular. Tá bom? Então, beleza, essa é a primeira lei de Kepler. A segunda lei de Kepler é a lei das áreas. Vejam só como que é tranquilo de entender. Nós já vimos que nós temos o periélio aqui pertinho e o afélio afastado. O que a segunda lei de Kepler nos diz que é a lei das áreas? Olha só, se eu tenho instantes de tempos iguais, olha só, a linha imaginária que liga um planeta ao Sol descreve áreas iguais em tempos iguais. Então vejam só, de 1 até 2, vamos lá, não, de 3 até 4, eu tenho essa área 1, eu tenho o delta T1, ele gastou um tempo para fazer isso daqui. E eu tenho um delta T2, que é nesse tempo aqui, para ir de 1 até 2. Então, percebam, a segunda lei de Kepler diz o quê? Em intervalos de tempos iguais, 3 a 4, de 1 a 2, a área, quando eu montar, traçar as linhas imaginárias aqui e aqui, essas áreas, área 2 e área 1, elas são exatamente iguais, exatamente iguais. Essa é a segunda lei de Kepler. Então, partindo disso, uma consideração muito importante é que a gente tem que fazer. Vejam só. Então, vocês viram aqui que, nesse momento, olha só, de 3 até 4, a distância é maior. De 1 até 2, a distância é menor. Então, o que acontece? Se no periélio eu tenho uma distância maior, se eu tenho uma distância maior, certo? A gente sabe que distância é igual a velocidade vezes tempo. Se o tempo é igual, se a distância aumentou, então no periélio, vejam só, é natural que a velocidade do planeta seja maior. Olha só o que está dizendo aqui. Quando ele está indo rumo ao periélio, aumenta o módulo da velocidade. E no afélio, que a distância a ser percorrida é menor, se o tempo é igual, a velocidade diminui. Vejam só, aqui indo para o afélio, a velocidade diminui. Então, alguns exercícios trabalham isso. Como o comportamento do planeta quando ele se aproxima do periélio? A velocidade aumenta, porque ele precisa percorrer uma distância maior, um arco de circunferência maior, então ele precisa de uma maior velocidade, porque o tempo é o mesmo, para garantir a segunda lei de Kepler. Ok? Vamos para a terceira lei de Kepler aqui. Vejam aqui, a terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos. Ela tem essa parte matemática aqui. O quadrado do período de revolução, o tempo para dar uma volta, de um planeta ao Sol, é proporcional ao cubo do seu raio médio. Então, o quadrado do período é proporcional ao raio do cubo. Então, o que a gente leva dessa terceira lei de Kepler? Se eu pegar o período de revolução do planeta, elevar ao quadrado, dividir pelo seu raio ao cubo, vai dar um K, que é um constante. Eu posso fazer isso para todos os planetas, que o valor vai ser sempre o mesmo. Vou mostrar daqui a pouco. Vejam só. Aqui alguns valores que eu extraí de uma tabela. Tem o período de revolução, período de translação em volta do Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, lá, um ano terrestre, 365 dias, e o raio, uma unidade astronômica, certo? Uma unidade astronômica, pessoal, é a distância em quilômetros ou metros da Terra ao Sol. Ela tem aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Como está aqui, ó, uma unidade astronômica,
149.600 quilômetros, 600 mil quilômetros, certo? Então, vejam só, da terceira lei de Kepler, a lei dos períodos. Vejam só, para Mercúrio, olha aqui, o K constante, T ao quadrado por R ao cubo. Fazendo isso para todos os planetas, vejam só, a proximidade 0,99, 1, 0,996, 997, 999, 1, 1. Estão vendo? É uma constante. Vejam só a grandeza do trabalho de Kepler. Conseguiu relacionar o período de revolução, de translação, com o raio orbital de cada um dos planetas. O A, vou repetir aqui que é importante, é a unidade astronômica que equivale a 150 milhões de quilômetros. Ok? Para finalizar as leis de Kepler, vejam só, a terceira lei de Kepler mostra para a gente que o período de revolução de um planeta em torno do Sol, ele não depende da sua massa ou tamanho, né? Olha só, Júpiter tem uma massa 317,9 vezes maior que a da Terra, é o planeta de maior massa, só que o que possui o maior período é Netuno, porque é o mais distante do Sol. Beleza? As leis de Kepler são universais, são aplicadas a qualquer sistema orbital. Pode ser os planetas em torno do Sol ou os satélites orbitando em torno dos planetas. Beleza? Então, continuando aqui. Agora, pessoal, a lei da gravitação universal. Então, é formulada por Newton, né, ele concluiu que, né, partindo dos trabalhos de Copérnico, Galileu, Kepler e outros grandes cientistas contribuidores para a ciência, ele percebeu que os corpos se atraíam mutuamente e que essa atração se dava em função das massas dos corpos envolvidos, das massas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso ele fez, conseguiu provar isso. Só que ele precisava de uma constante para poder validar numericamente. Então, vejam só, a lei da gravitação universal, Newton, ele enunciou da seguinte maneira: a matéria atrai matéria na razão direta do produto de suas massas, inversamente proporcional ao quadrado. Vejam aqui, ó, força de gravitação universal, produto das massas, distância ao quadrado. E apareceu um G aqui, que é a constante de gravitação universal. Esse número veio para validar numericamente as ideias físicas de Newton. E esse número vale 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 Newton vezes metro quadrado por quilo quadrado. É uma constante, então é sempre esse valor. Olha lá, vejam só, ele possui o mesmo valor em qualquer local no universo. Observem que é um valor muito pequeno, é 10 a menos 11. Por exemplo, se você segurar uma caneta e uma borracha afastados 10 centímetros, vai haver uma força de atração entre eles, mas vai ser muito pequena, imperceptível. Por quê? O G é muito pequeno, 10 a menos 11, as massas são pequenas, a distância é pequena também, então você não vai sentir isso. Mas para planetas com massas muito grandes, isso já é perceptível e o cálculo já envolve um número relevante. Beleza? E aproveitando a lei da gravitação universal, nós podemos verificar uma aplicação dessa lei da gravitação que faz a atração entre corpos. Vejam só, uma aplicação muito interessante é a relacionada com órbitas de planetas e satélites. Vamos lá, como está dizendo aqui, para a gente simplificar, vamos pensar na Lua em torno da Terra. Vejam só, ela gira em torno da Terra numa órbita, ela fica ali, ela não sai da órbita, vai manter ali, como está aqui. Então, a gente já estudou no movimento circular, o que segura o corpo no movimento circular, para ele não sair, vamos dizer, da órbita? É a força centrípeta. Então, partindo disso, o que a gente pode fazer? A gente pode igualar os valores da força gravitacional com a força centrípeta. Faço as devidas operações matemáticas, eu chego numa velocidade.
Essa aqui é a velocidade orbital. Qual que vai ser a velocidade de um satélite se eu quiser colocá-lo uma órbita a tantos quilômetros da Terra? Vejam só, eu preciso da constante, que a gente sabe o valor, 6,7 vezes 10 a menos 11, da massa do planeta e o raio ao quadrado. Esse raio, vejam só, é o raio da órbita que eu vou colocar esse satélite. Conseguem perceber a independência, né, da própria massa do satélite? Viram só que interessante? Então, olha só, aí algumas considerações importantes. Considerando a órbita de satélites em torno da Terra, tem uma órbita, um raio orbital em específico, que o período de translação é exatamente 24 horas. Então, se eu colocar um satélite nessa órbita, na linha do Equador, ele vai parecer que ele está parado o tempo todo. É um satélite muito usado em telecomunicações, que é o satélite chamado de geoestacionário, porque ele vai girar no mesmo sentido de rotação da Terra, com a mesma velocidade, porque eles têm o mesmo período. Então, ele vai parecer, ele vai andar em sincronia com a Terra. Por isso que é chamado de satélite geoestacionário. Então, vejam só, vamos lá. Satélite geoestacionário tem um período de 24 horas, 86.400 segundos. A massa da Terra, 6 vezes 10 a 24 quilos. O G, qual que é o raio da órbita? Eu posso calcular. Esse raio dá 42 mil quilômetros. Se o raio da Terra é 36 mil quilômetros, partindo do centro dela, eu tenho que colocar esse satélite a 36 mil quilômetros acima da superfície terrestre. Essa órbita tem um nome especial chamado órbita de Clarke, em homenagem a um escritor chamado Arthur Clarke. Beleza? Então, muito interessante aqui. É importante observar que na formulação aqui para calcular a velocidade orbital, se eu tiver a velocidade, vejam só, posso calcular o raio, posso calcular a massa do planeta, diversas considerações podem ser feitas partindo dessa velocidade orbital aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e entendido. A astronomia é muito fascinante. Continuem lendo e estudando que vocês vão gostar muito, tá bom? Muito obrigado, valeu e até a próxima.